Olá, está começando o segundo Cris Sem Crise de 2026. Para quem fazia um episódio por ano, o último eu postei sexta-feira. Você deve estar assistindo isso aqui na segunda. Já temos um avanço, certo? Porque ano passado era. Ó, não, ano passado nem teve. Então é menos do que um episódio por ano. Então, esse ano estou mantendo, por enquanto, em 2026. Estou invicta, estou intacta. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que comentou o primeiro episódio, quem me mandou DM, quem postou, quem comentou, quem curtiu, quem foi ouvir no Spotify, quem comentou no Spotify. Muito obrigada. Para ser bem honesta com vocês, eu achei que quem ia assistir ia ser meu pai, minha mãe, meu irmão, meu outro irmão, as minhas amigas. É, ia dar uns 10 views no máximo, ali, estourando. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Fiquei muito feliz com o feedback de vocês e muito obrigada pelo apoio. Então, aqui estou eu novamente. Acabei de voltar da praia. Sim, eu fui pra praia hoje. Queimei meu nariz, não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu queimei meu nariz, obviamente. A praia, o mar estava nervoso. Teve uma, teve uma hora que a gente tava pegando as ondinhas assim, as ondinhas, né? Tava desse tamanho. E aí o salva-vidas desceu da casinha do salva-vidas, da mansão deles lá, e foi lá com o pé de pato falar assim: então, ô moça, se você não quiser morrer, não, ele falou com essas palavras, ele falou assim: então, tem uma bandeira aqui, tudo mais. Vocês podem nadar um pouquinho mais pra lá, porque se você cair ali, bem ali, tem uma correnteza que você não vai conseguir sair. Então você pode, por favor, ir bem, bem, bem pra lá. Ele tava meio que, ó, eu vou ter que ir lá te salvar porque tu vai se afogar. Não quero saber se tu sabe nadar. Inclusive, ó, quem sabe nadar muitas vezes fica desafiando o mar, tem que respeitar, tá? Porque o que tem de atleta de natação que se afoga no mar, ixi, é coisa feia, é feiura. Respeite o mar. Respeite o mar sempre. É, e aí, e realmente, assim, eu já tava num ponto da água que tava ficando bem difícil de voltar, mesmo pisando no chão. Tava muito forte. Então, ele foi um querido, tá? Não me afoguei, foi tudo ótimo. Teve sol, teve vento, o guarda-chuva saiu. O guarda-chuva. O guarda-sol saiu voando. E ele parou exatamente assim na barra dos carinhas dos salva-vidas. Eles têm um lugar lá que eles treinam barra, né? E aí parou exatamente naquele lugar, fincado assim, o guarda-sol. Choveu, é, mas foi muito bom, foi muito legal. Eu Eu me sinto, ai, conectada com o mar, gente. Eu sou assim, ó, eu e o mar somos muito conectados. Então, sempre que eu volto da praia, eu tô muito feliz e me sentindo leve e limpa. Mas, eu quis gravar assim que eu cheguei da praia, porque enquanto eu estava lá, eu tava pensando em algumas coisas sobre o que eu disse que eu queria falar nesse episódio. Que, pra quem não assistiu o último, eu falei sobre presença. E nesse episódio eu queria falar sobre algumas coisas que eu faço para me ajudar no estado de presença, né? Viver em presença. Ahn, Talvez às vezes eu tenha que andar até lá para ver o meu caderno na luz, porque assim a luz ficou bonitinha e eu não queria acender a do teto, então talvez eu ande até lá, mas aí eu vou falando com vocês, vocês vão me escutando, tá? A primeira que eu quero falar é sobre uma técnica que eu aprendi com a Karen Canedo. Eu já citei ela nesse podcast centenas de vezes. Ela é uma terapeuta que eu gosto muito, que eu respeito muito, que já me ajudou, inclusive. É, e ela ensinou essa técnica, ela ensina no canal do YouTube dela, tá? Pra quem quiser ir lá assistir, é um conteúdo muito bom. E ela chama essa técnica, se eu não me engano, ela chama de zoom out. Que quando você tá ali preso nos seus pensamentos, preso na sua mente, você pode fazer um exercício de zoom out, que é você imagina que você tá ali andando e você sai daqui e vai pra cima. Você fica aqui em cima, se observando.
E aí você começa a falar com você mesmo. O que será que a Cristine está pensando? O que será que a Cristine está sentindo? Por que que ela está sentindo isso? Tem um motivo dela estar sentindo isso? Por que que ela está com esses pensamentos repetitivos? O que que você está fazendo agora? Aí você começa a questionar e você, sabe, como se você estivesse questionando aquela pessoa que você está vendo aqui de cima. E aí você pergunta, é, qual temperatura você está sentindo agora? Qual cheiro você está sentindo agora? Qual cor que você está vendo agora? E quando pode parecer até meio bobo, mas cara, funciona tanto. E quando você faz isso, sei lá, lá pela quinta vez, você já começa a lembrar rápido que você pode fazer isso e te ajuda muito em qualquer situação. Principalmente se você tá num dia que você tá incomodado, que você tá estressado, que você tá com muitos pensamentos repetitivos. Essa técnica funciona muito. Então, se você tiver interesse assim como eu, assista Karen Canedo no YouTube, é muito bom. Foi ela que me ensinou essa técnica. Eu vou tentar, sempre que eu lembrar, que às vezes eu anoto coisas no meu caderno e eu esqueço de onde eu tirei. E eu não quero ser aquele tipo de pessoa que vai lá no conteúdo dos outros ver e não falar, vi isso aqui lá no fulano. Então, pretendo, sempre que for citar coisas assim que eu aprendi de fora, falar pra vocês. Inclusive, tem algo que eu queria falar hoje, só que eu não lembro de onde veio essa anotação. E aí eu não sei se eu vou falar, porque pode pegar mal, né, turma? Tem que respeitar o trabalho das outras pessoas. Segunda coisa que eu faço. Se eu estiver comendo, é, é muito fácil eu começar a nossa mente, né? Vai muito pro passado e muito pro futuro. Então, sempre que eu tô me alimentando, eu começo a prestar atenção nos sabores, nas camadas de sabores e de sensações dessa comida. Essa aqui é bem clichê, né? Acho que todo mundo sabe dessa. Mas como a gente tá sempre vivendo no piloto automático, a gente acaba não fazendo essas coisas. Ou a gente come muito rápido, ou tipo, sabe, você nem sente realmente o gosto da comida. E, e tomar um café, bebida também, né? Tomar um café, tomar um suco, sei lá, de melancia, de manga, você consegue sentir a textura das coisas. E quando você começa a fazer isso, você de novo sai daquela loucura da sua mente e você tá. Agora eu estou aqui, agora eu posso conversar com quem está sentado na minha frente comendo, agora eu posso prestar atenção no lugar e, e muitas vezes isso pode te ajudar com a ansiedade também, né? Se você tá, sei lá, no dia a dia e você para no horário de almoço, quando você for almoçar, tenta usar essa que eu acho que pode te ajudar. Terceira coisa, essa eu fiz bastante na praia hoje, que é você respirar. E quando você inspira o ar, você começa a prestar atenção todo o caminho que ele faz dentro do seu nariz. E você começa a prestar atenção nessa sensibilidade do seu corpo toda vez que você inspira e expira. Eu acho que esse tipo de coisa é ensinado na técnica de meditação Vipassana. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas é a técnica que Buda usou para iluminação. E eu acho que uma das coisas que eles ensinam nessa técnica de meditação é essa respiração consciente, você sentindo o ar entrando, prestando atenção como ele passa pela sua narina e como você expira esse ar, tá? Esse me ajudou hoje bastante na praia, eu acho que é muito bom também. Deixa eu ver o que mais. Ah, aí eu anotei também coisas que podem te ajudar a não só quando você quer praticar esse estado de presença, mas quando você tá com um problema na sua cabeça e você precisa resolver, você sabe que você vai ter que resolver. É, E eu sei que é conflitante, porque
é fácil, né? Eu chegar aqui e falar, então, esteja presente, exercite a sua presença. Ai, não, não, é muito lindo, muito legal. Por isso, como eu falei no último episódio, eu quero parar de sair dos conceitos e só dessa ou espiritualidade ou coisinhas de livro que na prática a gente nunca usa em nada na nossa vida. Eu quero trazer aqui coisas que vocês podem usar, assim como eu passei a usar. Então, uma das coisas que eu anotei é: se você não está conseguindo ficar presente porque você tem algum problema ou alguns problemas na sua cabeça, o que você pode fazer, e essa muitos de vocês até devem lembrar, mas talvez vocês não lembrem de usá-la, que é: se você não pode resolver em 5 minutos, para de pensar nisso. Para de. Ah, mas não vai mudar nada. Se você não pode resolver, se você não pode tomar uma ação nos próximos 5 minutos para resolver isso, não deixe isso te torturar. Não vai adiantar de nada. Você não vai conseguir fazer nada. Você só vai ficar mal, você vai abaixar sua frequência, você vai ficar com pensamentos repetitivos, você vai ter ansiedade, você não vai estar presente. E outra, quando você pensa, beleza, não posso resolver daqui 5 minutos, vou largar isso, vou tirar isso da minha cabeça. E aí você entra no estado de presença, é comum você receber a solução desse problema. Porque você passa a receber as informações e você consegue se conectar com o seu eu superior quando você está em momentos de presença. Por isso que é comum terapeutas ou pessoas, ou outras pessoas que. Terapeutas não são pessoas. Terapeutas ou outras pessoas que usam muito a meditação, elas falam que elas, ai, nossa, canalizei tal coisa em meditação. Por quê? Porque a meditação te faz estar ali. E você só vai conseguir as informações do seu eu superior em estados de presença. Às vezes dormindo também, né? Às vezes dormindo você sonha ali, você acorda, aquela galera que é bem intuitiva consegue também. Mas, a próxima vez que você tiver um problema que tá te incomodando, se você tem agora um problema que está aí te perturbando, pensa, eu posso resolver nos próximos 5 minutos? Não posso. Volta para o momento presente. Olha, eu não queria falar de te garanto, porque, né, meio arrogante, mas você tem muito mais chance de receber a melhor solução para esse problema que você vai resolver no futuro, se você estiver em presença. Escuta o que eu tô te falando, hein? Próxima coisa que eu anotei aqui. Nossa, minha visão até que tá boa, porque tá escuro aqui, turma. Muito, muito escuro. Ah, deixa eu ver. Esse aqui é bom. Eu tava é, lendo as minhas coisas de espiritualidade e eu tava lendo significados de horas iguais, porque eu tô vendo muita hora igual. E eu comecei a perceber que todas as vezes que eu consigo ficar mais tempo em estado de presença, eu vejo as horas iguais. Mas, beleza, por que eu quero ver horas iguais? Às vezes tem mensagens em horas iguais. Se você não sabe, tem mensagens. Você pode pesquisar aí. Mas o que acontece é quando você está em presença, as sincronias da vida começam a acontecer. Tudo começa a funcionar bem. Tudo começa a acontecer, tudo começa a se movimentar. E é como, tipo assim, o seu dia fica fácil e, e às vezes você tá com um problema e alguém vem te ajudar. Às vezes você percebe que, caramba, eu tô exatamente onde eu deveria estar, na hora que eu deveria estar. Nossa, ainda bem que eu fui tal horário e não fui no outro, porque senão ia acontecer tal coisa se eu fosse no outro. Sincronias começam a acontecer bizarramente no seu dia quando você vive em presença. E você fica até meio tipo, ai gente, que dia mágico, porque parece mágica. As coisas funcionam tão bem, as coisas começam a se alinhar e sabe, sua vida só flui, não tem uma resistência. E
E essa é uma das coisas que eu mais gosto, eu acho, em você viver em estado de presença, porque você, sei lá, por exemplo, eu fui esses dias no centro com o meu pai, a gente foi comprar umas coisas lá para casa que eu queria fazer limpeza energética. Eita, a gente tem que falar sobre limpeza energética aqui. E aí eu fui comprar coisinhas que aqui em Floripa, no centro, tem uma loja incrível de coisas pra fazer cristais, essas coisas. E é incrível como a minha tarde foi ótima e várias coisas legais foram acontecendo nessa tarde porque eu estava presente. Eu estava ali conversando com meu pai, estava aproveitando a companhia do meu pai, a gente estava vendo coisas que a gente gosta de ver, eu principalmente, né? Mas o meu pai tem se interessado muito mais por essas coisas também. E aí eu fiquei um tempão ali vendo as pedras, vendo os cristais, vendo selenita, vendo isso, vendo aquilo. E várias coisas no. Eu não queria usar a palavra mágica, mas se sente meio num tempo mágico. É como se você saísse dessa realidade difícil e que as coisas ficam dando problema, ficam dando errado, e se sente mais leve, sabe? Primeiro que aí você tá sem ansiedade também, e as coisas simplesmente funcionam pra você, as pessoas são amáveis com você, tá tudo dando certo. Então, eu acho que uma das coisas que mais vale a pena de você viver em estado de presença são as sincronias que facilitam a sua vida o tempo todo. Que mais que eu tenho pra falar nesse. Ah, antes de eu falar as últimas coisas que eu anotei aqui, nos outros episódios, a gente usava aquele e-mail podcast criseemcrise@gmail.com para eu poder ler o e-mail de vocês, né? Eu acho que eu vou manter esse e-mail, apesar de ter trocado o nome, porque, pelo menos por agora, porque nos outros episódios eu já falo esse e-mail. Então, se alguém assistiu os episódios antigos, a pessoa vai se dar o trabalho de escrever o e-mail e aí vai chegar lá e eu vou estar lendo outro endereço de e-mail, então eu acho que é melhor a gente manter esse. Então, se você quiser mandar a sua história, perguntas, relatos, a gente adora coisa sobrenatural aqui também, tá? Adorava ler e-mail de história sobrenatural. Se você tiver problema amoroso, sou especialista em coisas amorosas? Não. Mas a gente vai adorar ler aqui. Então, o que você quiser compartilhar com a gente aqui nesse podcast Cris em Crise. Por enquanto vamos manter assim, tá bom? Podcast Cris em Crise @gmail.com. Mande o seu e-mail para esse podcast que no próximo eu quero começar a ler os e-mails de novo. Agora eu só tô com meu celular, então fica difícil para eu gravar e ler, tá bom? Outra coisa que eu queria falar nesse episódio, eu estou lendo este livro aqui. Espero que dê pra ver aí, eu não tô vendo a tela do celular, então não sei exatamente como tá. O nome é Sinal Verde, pra quem vai ler inglês, Green Lights, do eu não sei falar sobre o nome dele. E agora, turma? McConaughey, eu não sei falar sobre o nome dele. Ai, que vergonha. Mas é esse cara aqui. Ah, o cara que fez Interestelar? Não. O cara que fez Como Perder um Homem em 10 Dias. Interestelar é muito legal? É muito legal. Mas ele é o ator do Como Perder um Homem em 10 Dias. Incrível esse livro. Melhor do que eu esperava que fosse. Ele sempre escreveu muito desde criança, ele fazia várias anotações, então ele tinha centenas de coisas guardadas. E quando ele foi fazer esse livro, ele colocou essas anotações que ele fez ao longo da vida dele entre as páginas, então tem coisas muito boas aqui. É, inclusive, eu acho que eu posso ler talvez alguma coisinha aqui, mas se vocês gostarem desse tipo de assunto, eu posso trazer sempre alguma coisa, alguma parte de algo que eu tô lendo pra ler pra vocês, porque esse livro é tão divertido, ele conta
Ele conta a história da vida dele. Até agora, pelo menos, ele tá contando todas as histórias da vida dele. Se vocês estiverem ouvindo um som, tá passando caminhão de lixo aqui. É, e é muito engraçado. As histórias do pai dele, dos irmãos, da mãe. Os pais dele, isso não é um spoiler, tá? Os pais dele casaram e eles se divorciaram 2 vezes e casaram 3 vezes. Entre eles casaram, se divorciaram, casaram, se divorciaram, casaram de novo. Eles são muito doidos, cara, mas é sensacional. É uma família incrível. É divertido. Às vezes eu tô lendo, eu começo a gargalhar lendo isso aqui sozinha no meu quarto. É muito bom. Recomendo. Recomendação do episódio de hoje: Sinal Verde. Green Lights. Muito bom. Agora eu queria descobrir o que que eu anotei aqui, então eu vou sair andando ali. Eu vou ver o que eu vi. Vocês vão comigo por áudio. E aí a gente vai descobrir o que que eu coloquei aqui, que eu não consigo ver. E aí a gente vai voltar. Vamos ver, porque é um mistério até pra mim, eu não lembro não. Deixa eu lembrar o que que eu escrevi. Nem eu tô entendendo o que eu escrevi. Por coisas das coisas? Não, é por causa das coisas que fez eu deixar de fazer. Você pode trabalhar uma nova conversa interna. Que que frase é essa? Pra se tornar Ah, tá. Nossa, mas eu me comunico igual um como que eu escrevo uma coisa dessa? Não fez nenhum sentido. O que eu queria dizer com isso que eu escrevi é o seguinte. É, e aí, isso é uma coisa que eu não lembro de onde eu tirei, porque eu ouço muito podcast e eu não lembro de onde foi. Eu tenho que começar a anotar. Quando eu anoto a frase, eu tenho que anotar a referência. Eu escrevi isso a partir de uma coisa que eu ouvi, que é o seguinte. Às vezes a gente tá muito preocupado é, com coisas que aconteceram com a gente, com coisas que a gente já fez, com coisas que a gente deixou de fazer, com experiências ruins que a gente passou, por nossa causa, por circunstâncias da vida. E uma coisa que pode te ajudar, se você tá sofrendo por coisas que aconteceram na sua vida, se você tá carregando um peso gigantesco e isso te mantém em angústia, é começar a trabalhar uma conversa interna que mudar a história que você conta pra você, mas não mudar, tipo, ai, não foi o acontecimento tal. Não, não é isso. Mas mudar a história diária que você conta pra você sobre eu fiz isso porque eu era uma pessoa ruim, eu sofri isso porque eu sou uma pessoa ruim, eu sofri isso porque eu fui vítima daquela pessoa, daquelas circunstâncias, daquelas coisas. Você pode mudar tudo isso para um novo diálogo, uma nova conversa interna com você, e você vai pensar o seguinte: uma alma bela é forjada através de experiências ruins. Então, sempre que você estiver angustiado com algo ruim que aconteceu, pensa que foi mais uma lapidação, mais um, um acontecimento que torna a sua alma cada vez mais bela. É, começar a mudar os seus diálogos internos e, e fazer aquilo que é bem clichê, mas para de falar com você de um jeito que você não fala com seu melhor amigo, por exemplo. Não fala com alguém que você ama, porque cara, você precisa começar a se amar, né? Então, quando você fizer algo errado, quando acontecer algo ruim, não seja cruel com você mesmo dentro da sua cabeça. Você não ia fazer isso com o seu melhor amigo se ele viesse te contar o que aconteceu com ele. Você ia apoiar ele, você ia amar ele incondicionalmente, você ia estar ali dando suporte porque você não faz isso por você. Então, comece a tirar esse peso
de você, do seu coração, e comece a pensar que essas experiências ruins só foram acontecimentos que forjaram uma alma mais bela, que é você, em essência. Por último, eu tava hoje na praia, como eu disse no início do episódio, e passou umas pessoas assim do meu lado fofocando, falando umas frases assim negativas sobre sei lá quem, né? E falando coisas tipo assim, fulano fez isso porque ele é do tipo tal, ele é esse tipo de pessoa, e nananana, e começou a falar sobre, sobre essa pessoa, né? Até sobre o jeito que a pessoa se vestia e tudo mais, então ela deduzia que por causa daquele jeito que ela se vestia, é óbvio que a pessoa ia ser assim, né? E aí, é, uma coisa que eu acho muito. Que não só diminui a sua frequência, mas drena a sua energia e te priva de experiências muito boas na vida, é você ficar rotulando os outros sem parar. E isso, inclusive, contribui para sua ansiedade. Porque quando você conhece alguém e você analisar, tá vestido assim, é porque gosta de tal coisa, deve ser esse tipo de gente. Tá vestido de preto, será que gosta de tal coisa? Então é esse tipo de cara. Tá vestido não sei o quê, tá de vestido tal, não sei o quê. Entendeu? Você sabe onde eu quero chegar, né? Quando você começa a olhar as pessoas dessa forma e rotular elas imediatamente, colocar elas em caixinhas, você se fecha e você se fecha para toda a experiência que a vida pode te trazer através dessas conexões que você faz com os outros. Você parar de rotular as pessoas e buscar ter uma mente limpa enquanto você está conhecendo alguém novo e deixar o seu coração ali tranquilo, sabe? Porque muitas vezes a gente rotula os outros por um estado de defesa e por um estado de. Por um estado não, por traumas que aconteceram com a gente. Então a gente já se blinda e já começa a separar todo mundo. Isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui não é legal, isso aqui vai fazer isso, isso vai fazer aquilo. Claro que você não tem que ser um trouxa. Não tem que ser um idiota se a pessoa fizer uma coisa ruim com você, né? Não é disso que eu tô falando, mas quando essas pessoas passaram por mim, essas meninas passaram por mim e começaram a falar desse jeito desse cara, eu imediatamente eu comecei a falar, nossa, como a gente fica. Comecei a pensar, né? Como a gente fica rotulando os outros o tempo todo. Isso já era uma coisa que eu tinha pensado uns dias atrás, assistindo conteúdo na internet de gente rotulando os outros o tempo todo. E eu. Não é que eu não faça mais isso, porque é muito difícil. É muito difícil você controlar a sua mente, né? Porque tem umas coisas tão é, clichês, assim. Então, logo de cara, o nosso cérebro já quer categorizar aquilo ali e definir a pessoa. Então, é difícil a gente se policiar para não rotular os outros, mas esse é um exercício atual que eu tô fazendo. Quando eu conheço alguém novo ou quando eu tô falando com alguém. E isso serve até para quando alguém faz alguma coisa. Você parar de decretar e rotular aquilo lá. Se a pessoa fez isso, é porque ela é isso, e na verdade a intenção dela era aquilo, e aí você começa a dentro da sua cabeça. Parar de rotular os outros ou ao menos trabalhar para não fazer isso e manter a sua mente limpa vai te poupar algum sofrimento. É... Tem mais algum recado final? Deixa eu pensar. Acho que não. Lembrem do e-mail, se você quiser mandar um e-mail para esse podcast, criseemcrise@gmail.com, para a gente ler o seu caso
Na próxima semana não. É que eu ainda nem contei pra vocês quantos episódios vou ter por semana, porque é um segredo meu. Eu prefiro fazer do que ficar falando, "Não, então, vai ter podcast dia tal e dia tal, toda semana, nananana." Já tentei fazer isso no passado, você sabe o que aconteceram, né? 538 dias sem aparecer aqui. Então agora é o seguinte, eu faço, aí vocês vão começar a notar, tá saindo podcast todo dia tal e todo dia tal. Todo dia tal e todo dia tal. E aí quando eu tiver ali, ó, tá, eu só falo, ó, agora oficial, é isso aqui, como vocês notaram a minha constância, como eu sou uma mulher constante, trabalhadora, criativa. É só isso mesmo, já tô me sentindo muito. Não gosto de ficar me elogiando, não. Ó, tem que trabalhar isso, olha, gente. Mas é isso aí. Eu não vou contar quantos episódios vão ter por semana. Se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário para ajudar aqui no engajamento do meu canal. Até porque, você sabe o que aconteceu? Eu não contei isso pra vocês. O meu canal, meu lindo canal, eu tinha conseguido bater as metas pra monetizar ele. E aí eu recebi aquela cartinha do Google e demorei pra conseguir esse código. Nossa, como eu demorei pra conseguir esse código. Porque eles mandavam pro lugar errado, pro endereço errado, que era meu meu endereço antigo. E aí eu não conseguia o código. Aí quando eu ativei o negócio, eu acho que eu postei um vídeo depois que eu ativei. Aí sabe o que aconteceu 538 dias depois? Obviamente eles desmonetizaram meu canal de novo. Então é o seguinte, eu preciso bater as metas de novo. Pelo que eu entendi lá no YouTube Studio, eu preciso bater as metas de novo. Então, por favor, por favor, se tiver aquele negócio de hype no vídeo, coloca aí, não sei como é que funciona isso, dá o like, comenta, fala, se inscreve. Me siga no Spotify, se você gosta de ouvir no Spotify. Temos Cris Sem Crise no Spotify. Se você já está ouvindo no Spotify, muito obrigada. Eu adoro quem ouve no Spotify também, não sei porquê. Eu acho legal porque eu ouço tudo no Spotify. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha te servido de alguma coisa. E até o próximo episódio. Quando será? É um mistério ainda pra vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.